Olha, vou te contar, eu queria ter uma irmãzinha assim, viu? Agora eu tenho, né? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 10. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa. Vocês já perceberam do que nós vamos falar hoje, né? A série sobre a mesa. Ele estava sentado à mesa, e chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Amém? Feche seus olhos, levanta a sua mão direita para cá, me abençoe por favor. Pai, eu queria tanto ver a tua luz descer, vindo me encontrar. Eu só posso imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Pai, estamos, meu Deus, entrando na Tua presença como filhos que somos, filhos de um Pai de amor, de um Pai carinhoso, de um Pai presente, de um Pai atento às orações dos seus filhos, e nós vamos buscar, meu Deus, a porção desse dia. Queremos, meu Pai, que o Senhor seja generoso para conosco nesta manhã. Pai, estamos nos expondo à ação da Tua palavra. Estamos, Senhor, nos dispondo a sermos usados por Ti nessa manhã. Por favor, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades. Nos limpa, nos purifica com Teu sangue. Torna-nos, meu Deus, agradáveis à Tua presença, toleráveis, meu Senhor, à Tua santidade. E reina absoluto no meio do Seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Gente, vocês não fazem ideia o tanto que esse assunto me impactou. Falar sobre a mesa, fala de tesouros escondidos, fala de coisas feitas lá para o povo de Israel, fala para coisas hoje na nossa vida e fala de coisas do porvir. Tem pessoas, tem irmãos nossos que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, ou pelo menos parte dela. E se caso isso vier a acontecer, a igreja como a gente vive hoje não vai existir. A perseguição vai se levantar contra o povo de Deus, porque vai ser o início da tribulação. E aí? A igreja vai se reunir aonde? A igreja vai continuar se reunindo nas casas, e com certeza ao redor de uma mesa. O que o Senhor está nos convidando hoje, nesta manhã? Para você praticar. Pratique a mesa, porque a mesa ela vai te dar uma dimensão assim de muitas coisas, principalmente para a tua casa. Eu estou muito feliz do Wellington estar aqui hoje. Wellington, dá uma tchauzinha. Isso. O Wellington já é de casa, viu, gente? Tá? Vocês não ligam não, porque a gente ama ele desse jeitinho dele aí, certo? E a Sandra, dá um tchauzinho aqui, ó. Ah não, Sandra, fique de pé, por favor. Isso. Para quem não conhece a Sandra, é a Sandra, tá? É uma pessoa admirável.
ela tem um marido admirável, ela tem filhos admiráveis, e ela é um exemplo para nossa geração. Sabe por quê? Tem muitas pessoas no mundo inteiro que estão entendendo essa questão da mesa, da comunhão, tá? A Sandra, ela tem um ministério na casa dela. Onde que eu falei que ela tem um ministério? Na casa dela. Ela recebe mulheres, ela faz uma mentoria sobre mesa, não é sobremesa, sobre a mesa, certo? E ela ensina a mulher a ser mãe, a ser esposa, a ser idônea, sabe? Descobrir o seu dom, sabe? E ela faz isso porque ela é obrigada, né? O pastor dela lá, ele obriga ela a fazer essas coisas, sabe? É isso? Não. E o que é mais interessante, é aberto. Está aberto, né? Não é restrito a denominação dela, que é a Igreja do Poder de Deus. Tá certo? Então, parabéns, minha querida, Deus abençoe, confirme o teu ministério. Tá certo? Diga quem está à sua direita aí, por favor, que bom que você veio. Isso. Agora diga quem está à sua esquerda aí, ó, que bom que você veio. Todos bem recepcionados. Então vamos ao que interessa. A mesa, meus queridos, ela fala de coisas profundas, de segredos escondidos, sabe? E nós vimos na primeira ministração que eu falei sobre a mesa, que Deus mandou fazer uma mesa lá no tabernáculo. E a mesa, ela ficava fora da cortina. Dentro ficava a arca e a mesa ficava lá fora. A arca da aliança, ela derrotava os inimigos de Israel. A maioria daqueles inimigos que eles tinham, que eles entraram na terra ocupada, foram vencidos pela arca. A arca sozinha, ela desbaratava todos os exércitos. A mesa, ela tem as mesmas proporções, ela tem o mesmo material que foi feito a arca, foi feita a mesa, de madeira de acácia, coberta de ouro, e diferente das nossas mesas, ela tinha argolas nos 4 cantos, por onde passavam os varais para os sacerdotes, para os levitas carregarem. Da mesma forma que carregavam a arca, carregavam a mesa. A mesa, por causa que ela estava para o lado de fora, ela servia de base, para colocar os pães da proposição, que eram os pães, a oferta de manjares, que Deus recebia como um aroma suave. Detalhe, depois de passado 7 dias, aqueles pães tinham que ser trocados. E depois de trocados, eles eram comidos pelos sacerdotes e pelos levitas. O milagre estava exatamente aqui. Porque quando eles iam comer um pão depois de 7 dias, você já comeu um pão amanhecido? Já não é igual como sai fresquinho, quentinho, não é? Agora você imagina um pão de 7 dias. Aqui já até teria bolor. Lá ele mantinha o frescor. Era isso. Era como se ele tivesse saído do forno, depois de 7 dias. E para que servia os pães da proposição? Para o sacerdote encher a barriga? Não. Os sacerdotes eram representantes das 12 tribos de Israel. E elas tinham diferenças entre elas. Então, quando eles comiam na presença, sabe, eles resolviam as diferenças deles. Era o momento de se perdoar, era o momento de fazer amizade, era o momento de se conhecer, e principalmente de se limpar, sabe, daqueles recalques, sabe, daquelas coisas que todos nós costumamos ter. Por quê? Porque ia chegar o momento
em que aquele sacerdote ia ter que entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. E se ele tivesse em pecado, se ele tivesse com alguma maldade dentro dele, simplesmente ele morria. Então o camarada, ele tinha que fazer as pazes, ele tinha que se limpar. Quem são os sacerdotes hoje? Temos necessidade de se limpar de maldadezinhas que, quando a gente vem do mundo para cá, a gente se dá o direito, né, eu fui a vítima, eu estou magoado, sabe, me falaram horrores a meu respeito, me cancelaram lá no Facebook, não sei o quê. Se você não aprender a perdoar, a sua vida vai diminuir. A mágoa, ela tem o poder de gerar doenças psicossomáticas. É isso? E nós estamos sendo hoje, nesta manhã, convidados a fazer uma mesa. Deus falou lá para o povo de Israel: faça uma mesa. E deu as medidas, o material, aquela coiseira toda, certo? Então, a nossa ministração de hoje vai ser baseado nisso. Faça uma mesa. Eu vou falar alguma coisa a respeito de mesa posta. Quem que não gosta de ver uma mesa posta, uma mesa bonita? Alguém convida você para um jantar, certo? Você me descobriu, hoje eu estou perto da pessoa que manja de mesa posta, sabe? Mas eu vou falar um pouquinho que eu sei, tá bom? Você imagina você chegar na casa de uma pessoa que convidou você para um jantar, ou para um almoço, um café da tarde, né? Que as mulheres têm esse negócio de café da tarde e tal, aquela coiseira toda, sabe? A minha amiga Beth, ela, quando convidava, era assim, sabe? A rainha Elizabeth, tá? A Mr. Ilmo, ela falava, sabe? Imagina uma mesa posta, certo? E imagina você comer na casa de alguém que você come com um prato na mão. É inadmissível, é incomparável uma mesa posta, certo? Então, eu me sinto bem quando eu chego aqui, é dia de Santa Ceia, tem aquela mesona aqui, ó, sabe? Dá a impressão que está convidando. Vem, filho, você é filho, é para os filhos. Mesa posta. A definição de mesa posta. Olha só. Significado. A mesa posta é a arte de arrumar uma mesa com pratos, talheres, copos, guardanapos, objetos decorativos, de forma organizada e harmoniosa, para que a refeição ela transmita um carinho, uma atenção aos detalhes, criando um ambiente acolhedor para os convidados, e vai além da simples funcionalidade, envolvendo elementos estéticos, de etiqueta, para formar um momento de refeição em algo mais agradável e convidativo, seja uma ocasião formal ou informal. Demonstra carinho e afeto. É uma forma de demonstrar cuidados e hospitalidade aos convidados. Cria um ambiente acolhedor. A organização e a decoração transformam o ambiente, tornando ele mais convidativo e aconchegante. Só a mesa posta, ela transforma o ato de comer num momento de conexão, de partilha, fortalecendo laços entre as pessoas. E valoriza o que está sendo feito. É um jantar de formatura? É um jantar de gala? É uma refeição de
casamento, está tendo uma celebração de casamento, dá uma olhada lá na mesa, dá uma olhada na mesa dos casamentos, tem coisas ali que você fica, nossa, a mesa ela tem esse poder, ela tem esse atrativo, certo? De tornar o ambiente mais agradável, valoriza o que está sendo comemorado, e agora você imagina no dia da ceia, né? Uma ceia com mesa, uma mesa e uma ceia sem mesa. O significado bíblico, estamos falando agora só do significado natural de uma mesa posta. A Bíblia, a mesa posta representa um lugar de comunhão, união, hospitalidade e da presença de Deus. Lembra do pão? O pão da preposição, o pão da presença, é isso. Aqui vai a primeira dica para os candidatos a evangelistas. Todo mundo quer ganhar alguém para Jesus. Você tem em mente alguém que, puxa vida, só falta ser crente, né? Pessoas tão boas, tão agradáveis, mas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Primeira dica, convide essa pessoa para um jantar, para um café da tarde, para um almoço, para alguma coisa. O pastor Eibe, ele falou assim que esses tempos atrás, o doutor Paulo, aqui no treinamento de líder, ele falou assim que se esse negócio de você tratar bem a pessoa, de dar atenção para a pessoa funcionar, vai funcionar com o doutor Paulo. E ele chamou, era um médico lá, um dentista lá, renomado lá de Fortaleza, e ele chamou essa pessoa para perto e deu atenção para ela. Próxima reunião que ia ser de homens, sabe? Adivinha quem estava lá? Doutor Paulo. E quando ele foi, né? Aliás, era um evento social. Quando ele viu o doutor Paulo lá, que ele falou, puxa vida, eu preciso cumprimentar o meu amigo, né? Que eles acabaram de fazer amizade, meu novo amigo. Quando ele chegou a falar com o doutor Paulo falou assim, meu pastor. Muitas coisas se quebram, sabe? Coisas assim, truncadas, emaranhadas. Simples convite de você convidar alguém para sentar na sua mesa, na sua casa. Fortalecem os laços familiares e de amizade, e onde reforça a gratidão e a celebração da vida. É um espaço de intimidade onde as pessoas se expõem e conectam num nível mais profundo. É onde as pessoas se revelam e se fortalecem na fé. A mesa é o local de encontro, onde não só compartilham refeições, mas também se fortificam os laços familiares. A mesa é um ato de amor, cuidado e respeito para com os outros, demonstrando generosidade. Eu lembro que veio um irmãozinho para caminhar conosco, e ele falou assim, olha, se tem um negócio que eu tenho dificuldade, é ser generoso. Para ofertar então, parecia que tinha escorpião dentro do bolso, sabe? E olha, vou te contar, ele já me recebeu na casa dele várias vezes, e é uma alegria. É difícil você não perceber a presença de Deus nesse carinho, nesse gesto de generosidade que Ele faz para com a minha vida. E para outras pessoas também, né? Porque esse negócio pega. Você aprende a ser generoso, aí você quer receber todo mundo na sua casa. De vez em quando a gente tem que dar uma segurada na irmã lá, porque ela fica com a agenda lá, né? Entendeu? O negócio é tal dia tal fulano, tal dia tal fulano, tal dia tal... E Deus tem nos abençoado. A verdade é essa.
eu fico imaginando a alegria do pastor Pito quando ele recebe as pessoas na casa dele, e ele recebe muita gente, eu só não imagino eu chegar na casa dele e comer de pé. Sempre tem uma mesa posta, eu sou até capaz de dizer que grande parte do sucesso do pastor Pito aqui em Lençóis Paulista tem a ver com a mesa que tem na casa dele. O que ele recebe de gente, meu Deus! E o mais fantástico, tem te faltado alguma coisa, meu querido? A mesa é um local que simboliza a presença por causa do pão, a celebração da vida e a busca do reino e a intimidade com o Pai em momentos de leitura da palavra. No ambiente da mesa, as pessoas podem tirar as máscaras e se mostrar verdadeiras, facilitando o diálogo aberto e uma conexão profunda. Agora vai uma dica para as irmãzinhas e irmãozinhos, por favor, faz de conta que não estão ouvindo nada, certo? Essa é para as irmãs. Existe um local para você fazer DR. Depois, para quem não sabe, pergunta para quem riu, tá? E não é na cama. Essa é a dica, tá? Quer fazer a sua DR, está liberado, viu? Não é pecado não, certo? Mas faça na mesa. Faça na mesa. Pezinho debaixo da mesa, sabe? Olho no olho. Você vai ter muito mais atenção do que na cama, porque lá provavelmente o camarada vai dormir por causa que o assunto não interessa, né? E é uma oportunidade também para você considerar prudentemente os feitos do Senhor na sua vida. Como o Senhor é bom, como o Senhor tem sido bom para mim, como o Senhor tem sido bom para você. É na mesa que você se lembra das coisas, tá? Muitas das vezes a gente chega lá no nosso live, né? Quem tem um testemunho para dar, passa um momento do testemunho e diz, já era, brincadeira, pode ser, certo? Então, a mesa ela tem essa capacidade de trazer para a gente, sabe, de espírito desarmado, essa oportunidade de você lembrar os feitos do Senhor. Lá em Êxodo, eles faziam os momentos deles de refeição, sabe, um motivo para lembrar o que Deus tinha feito lá no Egito, dos livramentos e de tudo. Livro de Êxodo, capítulo 25, 23 e 24 diz assim: também farás uma mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-las com ouro puro. Salmo 23, número 5. Preparas uma mesa. Agora não é Deus mandando você preparar uma mesa. É o salmista pedindo para Deus: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus diz assim que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas. A ideia que você tem, aquela mesa posta por Deus, Ele na cabeceira, você do lado dele, Ele exaltando você como filho, sabe? Depois que Ele derrotou todos os seus inimigos, não tem nada a ver. A mesa, a Santa Ceia de Michelangelo, né? Né? Michelangelo.
É que faz tanto tempo, né? nem lembro direito. A Santa Ceia, diferente daquilo que a gente pensa do rei, né? Sentado na cabeceira, os príncipes, né? Na ordem de importância, os príncipes, depois os generais do exército, aquelas coiseiras todas, sabe? Não é isso. Na Santa Ceia de Michelangelo, a mesa está posta, e Jesus está onde? No meio da mesa. Ele veio mostrar para nós como é que funciona as coisas lá nos céus. Lá nos céus. Ele falou assim, olha, a Bíblia fala assim que Jesus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, porque ele veio dos céus, assim como eu, assim como você. A mesa vai te dar essa dimensão, que você veio de Deus, e para Deus você está voltando. A Bíblia fala assim que, aqui no Salmo, que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Os seus inimigos não são pessoas, embora algumas até gostem de ser usadas por inimigo, que é um outro problema, aliás é problema dela. A sua posição em Deus é para perdoar as pessoas, porque um dia Deus vai ter misericórdia, e o dia que Deus tiver misericórdia e alcançar aquela pessoa, e trouxer ela para cá, e começar a tratar ela assim como Ele trata com você, filho, é a vontade de Deus, para mim e para você. Enquanto você fica orando para Deus rachar a cabeça de um, sabe, agir com justiça na vida de outro, a tua justiça não chega. O bom de Deus, o bem de Deus não chega à tua casa, porque você não aprendeu de que reino você pertence. Os discípulos perguntaram para Jesus, quer que a gente mande fogo na cabeça desses incircuncisos aí, que nem Elias? Não ache textos bíblicos, versículos bíblicos, sabe, que venha corroborar com a tua maldade. Nós somos de um Deus bom, filho de um Deus bom, generoso, amável, gracioso. Filho de peixe, peixinho é. Nós estamos aqui para aprender exatamente isso. Estamos aqui na congregação para a gente aprender a suportar, para a gente melhorar. Desse jeito, do jeito que você estava, você não vai para o céu. Você está aqui para aprender a ser carinhoso, a ser bom. Mateus 22, esse aqui eu não passei para o pessoal da mídia. Mateus 22, 37, fala assim, sobre o segundo mandamento. Teve um moço que chegou para Jesus e queria, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Conheço. Primeiro, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. Beleza? O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ai, muitas das vezes a gente tem uma autoestima elevada, né? Tipo assim, eu não tenho culpa se eu sou melhor que os outros, né? E muitas das vezes nós temos uma autoestima baixa. A gente se sente um porqueira, a gente pensa que é um porqueira e que eu sou um torto que não vai ter jeito para mim. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas então eu vou ter que amar aquelas pessoas difíceis? O
O pastor Josimar Bessa, ele fala assim, sabe? Ame as pessoas difíceis, porque você é difícil. Quem não é difícil aqui? Ou você é unanimidade? Todo mundo gosta de você e acha que você é o suprassumo, o cara mais legal da face da terra. Não, né? Tem hora que você entra em embates, entra em conflitos, por causa de pontos de vista. E não era para ser assim. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vou contar um segredo aqui agora para vocês. Sabe aquela pessoa que dá no teu nervo? Você não pode nem falar pacificamente. Se você puder, ela entrar numa porta, você entrar pela outra. Se você está num lado da calçada e a pessoa está lá, você muda de lado. Vou te contar uma coisa. O mesmo sangue precioso, o mesmo sangue precioso, vertido lá na cruz do Calvário por você, foi para ele também, foi para ela também. A mesma dor que o teu pai sente quando você se afasta, quando você peca, quando você se distancia, é por ela também. A nossa missão aqui como filhos de Deus é agregar outros filhos de Deus tão importantes para Deus como nós. E o Pai ainda nos dá uma demão, dá uma ajuda. Faz para você uma mesa. Faz uma mesa para você. Faz uma mesa posta. Tem irmãos aqui, irmãos, que não conversa com a esposa, não conversa com o marido, não conversa com os filhos, não conversa com o pai, não conversa com o pai. O cara que se não fosse ele, você não estaria aqui. Tem irmãos que não entenderam a mesa. Vou dizer uma coisa para você. Se você não entender a mesa, você não vai entender a cruz. Porque é básico, é elementar, é uma revelação da graça de Deus para com a tua vida. Antigamente, quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu poderia me dar o luxo de ter inimizades. Não estou falando que você tem que conviver com a pessoa, ser que nem amiguinho de infância, não é isso. Estou falando que você tem que amar, estou falando que você tem que orar, que você tem que abençoar, estou falando que você tem que dedicar, sabe, para aquela pessoa, coisas que vai fazer você crescer em Deus. Nós recebemos treinamento, em todo lugar onde você passar, todas as igrejas que você possa ter passado, você recebeu treinamento, de como aquela igreja, ela servia ao Senhor. Aqui nós temos esse negócio de life, de célula, não é? E a gente recebe treinamento de como fazer um life agradável, de como trazer as pessoas para o Senhor Jesus. E Deus tem nos abençoado, Deus tem dado crescimento para nós por conta disso. E tudo gira em torno da mesa. Acabou o life, aquele momento ali que é tão gostoso, tem uma mesa, tem um lanchinho. E vocês percebem que é ali no lanche que as amizades vão sendo feitas. Você vai descobrindo do que é feito a pessoa, o histórico. E você começa a admirar as pessoas por coisas que você não sabia, que ela tinha passado, que ela tinha vivido. As experiências, elas são compartilhadas nesses momentos. Dali do life saem os convites para os cafezinhos da tarde, né?
os almoços, os jantares. Tem um dito popular no nosso meio evangélico, que para você ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus, primeiro você tem que ganhar para você. A ideia que a gente tinha dos tempos passados é que você tinha que levar uma pessoa como convidado para a igreja, e se ela aceitasse a Jesus, o seu problema estava resolvido, sua parte estava acabada. Seja numa igreja tradicional, vamos dizer assim, ou seja numa igreja moderna, sabe, de life e de outras coisas, a mesa vai fazer a diferença. Uma coisa é você levar alguém, convidar alguém para assistir um culto na tua igreja. Você pode fazer isso para qualquer outra coisa, para qualquer outro evento. Você pode convidar alguém para assistir um jogo de futebol do seu time. Pode até ser que a pessoa, a partir daquele momento, se ela não tinha uma devoção, e ela gostar do seu time, acaba até virando do seu time também. Outra coisa é você ter alguém que confia em você. E aonde você vai adquirir confiança? Trazendo a pessoa para a mesa. No capítulo Lucas, capítulo 22, do versículo 8 em diante, diz assim: então Pedro e João, dizendo: ide, prepara-nos a Páscoa para que comamos. Jesus, ele usou a Páscoa judaica para instituir a Santa Ceia. E ele falou assim para Pedro e João: olha, vocês vão lá e vão preparar a Páscoa. Ele falou: mas aonde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Vocês vão na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, que já era incomum. Quem carregava água naquela época lá, eram as mulheres. Eu acho que devia ser até hoje, né? Assim, né? Não. Mas tinha um homem carregando um cântaro de água. Isso já demonstrava que ele era um homem diferente. Era um homem humilde. Um homem temente a Deus. Homem temente a Deus, ele ajuda a sua esposa. Ele lava a louça. Ele limpa a casa. Aleluia, né, irmã? Estamos aprendendo, viu, gente? Estamos aprendendo. E ele falou assim: olha, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, você segue ele. Na casa onde ele entrar, vocês batem na porta e perguntam para ele, para quem for o dono da casa, aonde está o cenáculo? Para o mestre participar da ceia, da Páscoa. Vai ter um cenáculo mobiliado. Como isso? E eles foram, né? Discípulos foram. Estão lá na cidade, de repente um cara lá carregando um cântaro de água na cabeça, né? E eles seguiram o rapaz. Chegaram lá, bateram palma. O mestre mandou perguntar onde que vai ser onde que está o cenáculo para ele fazer a ceia. Está aqui, ó, no andar de cima. Chegou lá, estava tudo pronto. A mesa estava pronta. E uma coisa que faltou lá no quadro do Michelangelo, tinha pão, tinha vinho, mas também tinha uma bacia com água, tinha uma cadeira e uma toalha. É isso que acontece quando você vem participar da ceia.
Não é só o fato de você se limpar, de você se purificar, sabe? Existe alguém que preparou uma mesa para você. Alguém que quer limpar os teus pés. Alguém que quer investir em você. Chegada a hora, lá na frente, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele seus 12 apóstolos. E Jesus disse: olha, eu desejei muito comer convosco a Páscoa, antes que eu padeça, porque eu vos digo que eu não comerei mais, até aquele dia que se cumpra o reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: tomai, reparti entre vós. Momento de comunhão. O mestre: tomai, reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso, continua fazendo isso, por favor, em memória de mim. E semelhantemente, após ter ceado, disse: esse é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós. Tem muita coisa envolvida numa mesa posta. O pão, ele fala do horizontal, sabe? Fala de relacionamento, fala de comunhão, fala de integração. O pastor Eibe, terça-feira, essa ou na outra, não me lembro bem, ele falando sobre o fator Barnabé. Ele falou uma coisa, que ele falou assim: ó, gente, vocês podem até pensar que isso é heresia, tá? Que eu vou falar agora, mas eu vou falar assim mesmo. Eu não só concordei com a heresia dele, como estou aumentando agora. Ele falou assim: irmãos, mais importante do que ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus é integrar ela no corpo da igreja. Vou repetir. Mais importante do que ganhar uma pessoa para Jesus é integrar ela no corpo. Toda pessoa, ela tem dificuldade de nascer de novo, normal. Toda pessoa, ela tem dificuldade em aprender como é que funciona as regras eternas, os padrões divinos. A pessoa vem para cá, não pode beber, não pode fumar, não pode... então não quero ser crente. É muito mais do que isso. Eu conheci irmãos que morreram fumando. E agora eu vou dizer: ele não foi para o céu porque ele fumava. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem coisas que Deus nos liberta, sabe assim, só o fato de você receber o Senhor Jesus. Tem coisas que você tem ligação de alma com aquilo, você não consegue se libertar daquilo porque você acha que aquilo é importante para você. Existem pecados de estimação, misericórdia, mas tem, que a gente está tão ligado com isso que a gente não consegue se libertar sozinho. A mesa tem essa capacidade de você, sabe, se abrir, de você reconhecer a sua falta, o seu erro, a sua incapacidade de se libertar sozinho. Agora imagine uma pessoa que não frequenta a mesa do Senhor, vai se libertar quando? E a palavra de Deus ainda fala assim, olha, que tudo aquilo que você constrói no reino dos céus, ou é ouro,
ou é prata, ou é bronze, ou é pedras preciosas, ou é feno, ou é palha. E tudo isso será passado como pelo fogo. Ou seja, tem pessoas que vai sofrer prejuízo passando pelo fogo. Mas a conclusão dessa palavra é que, contudo, esse tal não vai perder sua salvação, mas vai ser salvo como se passado pelo fogo. O irmãozinho vai passar meio queimadão, assim, né? Meio chamuscado, assim, aquele fedor de fumaça, vai passar. Quem sou eu para dizer porque tal pessoa não foi salva porque não conseguiu vencer algum vício? E eu estou falando de mim. Esse olhar de misericórdia que nós precisamos aprender a ter, sabe? Porque o meu pecado, a minha falha, o meu erro, sabe? Se eu não sou condescendente, misericordioso com meus irmãos, essa medida vai ser usada para cá também. E se eu nego o céu para alguém por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa de uma... Adivinha o que vai acontecer comigo? A mesa te ajuda. Até você mudar esses conceitos, sabe? Enraizados dentro de você. O pão fala então dessa... É a isonomia, né? Ele fala do vertical. A mesma medida que eu medi, me medirão também. E o vinho, ele fala do vertical, da cruz. Fala de coisas que são do alto. Fala do véu que foi rasgado. Queridos, havia uma separação entre nós e o Santo, entre nós e o Santíssimo. E o dia que Jesus, ele expirou, ele declarou, tetelestai, está consumado, está consumado. Aquele véu que existia lá no tabernáculo, aquele véu, aquela cortina grossa, que dividia o lugar santíssimo do lugar onde as pessoas podiam estar, aquele véu, ele se partiu de alto a baixo. É isso. O vinho fala disso. Ele nos dá acesso, ele nos dá ousadia para entrar no Santo dos Santos. Não como pecadores contumazes que são, sabe, que vivem algo condenando o tempo todo, mas fala de uma relação de filhos. Filhos que se identificam com o Pai, filhos que se aproximam do Pai com ousadia, filhos que chegam diante de Deus, sabe, e entram no santuário santíssimo. É disso que a mesa fala. A mesa da ceia fala sobre isso, que Deus, ele nos dá acesso ao lugar santo, ao Santíssimo. Feche os teus olhos. Lucas capítulo 22. Do 27 ao 30. A pergunta para mim e para você: qual é o maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Porventura não é quem está à mesa? Vocês estão sendo convidados hoje a se assentarem à mesa. E aí ele pergunta: quem é o maior? Os convidados ou aquela pessoa que está servindo? Eu, porém, entre vós, sou aquele que serve.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino. Eu vos destino o reino, como meu Pai destinou, para que comais e bebais à mesa no reino. Para que comais e bebais na mesa no reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Fica de pé, meu querido. Eu pergunto, qual é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Vede quão bom é o nosso Pai. Que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não é por conta do teu pecado, não é por conta da tua falha, não é por conta da tua instabilidade que Ele vai deixar de amar você mais ou menos. O Senhor, Ele já te ama no limite máximo, no volume máximo. E Ele está convidando você a se aproximar dEle, se aproximar à mesa, fazer parte de um reino de reis e sacerdotes, de rainhas e sacerdotisas.